E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje temos aulinha de ciência. Meus amores, vamos começar falando hoje sobre as folhas. Preste atenção, né? Vamos acompanhar junto com a tia a leiturinha do livro. As moradias da comunidade de Feste são cobertas com folhas. Nas plantas, as folhas desempenham papéis importantes. Vamos ver 3 papéis importantes que elas desempenham. Vamos lá. Primeiro, trocas gasosas. As folhas são o principal local de trocas gasosas nas plantas. É por meio dessa estrutura que as plantas absorvem e eliminam gases no ambiente durante a respiração e a produção de alimentos. A eliminação da água. As plantas podem eliminar água por meio da transpiração, que ocorre principalmente nas folhas. Aí no outro lado, embaixo do solzinho, está escrito assim: produção de alimento. A fotossíntese ocorre principalmente nas folhas. Por isso, essa parte da planta é o principal local da produção de alimento. Aí aqui embaixo, na partezinha branca, tá assim. As folhas podem apresentar diferentes tamanhos e formatos. Ligue cada adivinha situada à esquerda ao tipo de folha que melhor representa a sua resposta situada à direita. Aí vocês vão ler esses dois o que é e vão ligar qual é da folha composta e qual é da folha simples. Na página 186 vamos falar sobre folhas modificadas. Aqui no começo do livro tá assim: todas as folhas são verdes. Observe a fotografia abaixo e identifique as estruturas indicadas se referem à folha ou à flor. Vocês vão ver e vão escrever nesse espacinho em branco. Aí aqui tem um textinho que fala assim: as folhas das plantas geralmente são verdes. No entanto, em algumas plantas, as folhas podem ser modificadas e apresentarem formato, cor e função diferentes. Na planta apresentada na fotografia acima, que no caso é essa fotografia que está com o nome primavera embaixo, as flores são pequenas estruturas de cor branca. Já as estruturas coloridas ao redor das flores são as folhas. Essas folhas de coloração diferente são responsáveis por atrair animais, que auxiliam a reprodução destas plantas, né, no caso. Aqui embaixo, nessa outra imagem que a tia colocou aí, está escrito assim: agora, responda. Você já machucou o dedo no espinho de um limoeiro? Esses espinhos também são folhas modificadas. Por causa do seu formato, os espinhos ajudam a proteger a planta e reduzir a perda de água por transpiração. 187 tem uma florzinha aí. Essa florzinha é o urucum. É utilizado na comunidade em que vive Cef. É fruto do urucuzeiro, uma árvore que apresenta as flores rosadas. Observe a imagem ao lado, que no caso essa imagem aqui embaixo no slide. Nas flores são encontradas as estruturas masculinas e as estruturas femininas da planta. E nelas são formados os gametas. Gente, gametas significa células relacionadas à reprodução em alguns seres vivos, como em animais e também nas plantas. Na polinização, o grão do pólen pode ser transtornado até as estruturas femininas da flor, com a ajuda do vento, da água ou de alguns animais, por exemplo. As plantas que são polinizadas por animais geralmente apresentam formatos, cores, cheiros e substâncias nutritivas que atraem esses animais. Aí embaixo tem 3 animais, ó. Tem a abelha, o beija-flor e o besouro bicudo. Aí no livro de vocês, na página 188, tem uma linda flor. O nome dessa flor é girassol. E está falando assim: em algumas plantas, as flores são agrupadas, formando um conjunto que apresenta-se apenas uma flor. Esse conjunto é chamado de inflorescência. O girassol e a hortênsia possuem esse tipo de flor. Vocês estão vendo, ó, a imagem do girassol, as flores do girassol. A imagem, né, da hortênsia
e a flor da hortênsia. Na 188, aí no livro de vocês tem a partezinha que fala flores com cheiro desagradável. Nem todas as flores têm um cheiro maravilhoso, uma sensação agradável. Algumas flores apresentam um cheiro estranho, um cheiro desagradável. É um cheiro podre. No caso essa florzinha que se encontra no livro de vocês, ela apresenta um cheiro de carne podre. Na página 189, a primeira atividade de hoje. Vamos lá. Número 1. Retire as letras em destaque nos enigmas e descubra o nome de 3 plantas que podem servir de alimento aos seres humanos. Aí tem as letrinhas brancas e as letrinhas corais. Vocês vão tirar essas letrinhas corais e vão deixar só as letrinhas brancas e vão formar o nome. O número 2, vocês vão observar, né, a tela desse pintor italiano aqui ao lado e vão responder a perguntinha A e a perguntinha B com base nessa imagem dessa tela. O nome da tela é Primavera. Agora vamos falar sobre os frutos e as sementes. Na comunidade de Fef, as sementes do urucum são utilizadas para pintar o corpo. As sementes, geralmente, são encontradas no interior dos frutos. Tanto as sementes quanto os frutos podem ser utilizados pelos seres humanos. Aí aqui tem um poemazinho que a tia colocou até aqui no slide, olha. Fruta saborosa. Toda fruta é saborosa, depende do gosto que a gente tem. Ela serve de alimento pro bicho, da goiaba também. Da fruta sai a semente, que ao plantar, germina. E assim, então, de repente, vira árvore frutífera. Aqui tem 3 perguntinhas que vocês vão responder oralmente, que eu até coloquei as perguntinhas aqui no slide também. E aqui embaixo, né, embaixo dessas perguntinhas, tem essas 2 imagens que a tia colocou aqui também, que é a imagem do açaí e a imagem do caqui. Aí tá falando assim: nas plantas, os frutos geralmente se protegem as sementes. Os frutos podem apresentar diferentes formatos, cores e gosto. E muitos deles fazem parte da alimentação humana e alimentação de outros animais. Como a tia acabou de falar, no livro de vocês tem a imagem do açaí, né? Que serve como alimento para o animal, como por ser humano. E o caqui, que serve para o ser humano e para diversas árvores. Uma das aves que come o caqui é o bem-te-vi. Agora, na página 191, dá continuidade na explicação da página 190. Aqui está falando assim: a semente é a parte da planta que pode dar origem a uma nova planta. Para que isso ocorra, a semente precisa germinar. Aí vamos ver aqui embaixo esse processo como acontece. Aqui, ó, a raiz, o caule, a planta nascendo, né? E ela já adulta. Olha, número 1, tá aqui, tem no livrinho de vocês. A primeira parte da planta que se desenvolve é a raiz. Em seguida, é o caule que se desenvolve. Que são nessas 2 primeiras imagens. Nas 2 últimas imagens está escrito assim, número 2, ó. Após alguns dias, já é possível identificar a planta jovem, com raiz, caule e folhas. Na 4ª e última imagem, o número 3 está escrito assim: a planta adulta completa seu desenvolvimento, já é capaz de se reproduzir. Aí que nessas 2 imagens que estão no livro de vocês também, fala que o número de sementes nos frutos podem variar. Tem algumas frutas, né, que só tem uma semente, quanto tem outras que possuem várias sementes. O exemplo da manga. A manga só possui uma semente bem grande. O mamão já possui várias sementes. Agora na página 192. Vamos falar sobre a dispersão de sementes. Aí no livro de vocês tem uma imagem de um macaquinho comendo uma jaca, né? Aí está escrito assim: muitos animais se alimentam dos frutos das plantas. Ao comer os frutos, eles podem deixar as sementes caírem no solo. Podem carregá-la para outros locais. Ou ainda, eliminá-la nas fezes. Todas essas ações ajudam na dispersão das sementes, ou seja, ajuda a espalhar as sementes no ambiente.
Aí está escrito aqui embaixo. Além dos animais, a água e o vento também espalham algumas sementes no ambiente. Veja a seguir, que são essas duas imagens que se encontram no livro de vocês. A primeira é as sementes dispersas pelo vento e a segunda é na água. A primeira são os frutos do dente de leão, são leves e possuem estruturas semelhantes a uma pluma, facilitando a dispersão das sementes pelo vento. A segunda imagem é um coco flutuando na água, facilitando sua dispersão pelos rios, mares e oceanos. Meus amores, chegou a hora da atividade do livro. Na página 193, número 1 tá assim, vocês vão ligar, né, a frutinha para a sua semente, vai ligar para a semente correta. O número 2, vocês vão numerar a ordem que ocorre o processo de formação de nova planta. O que acontece primeiro, segundo, terceiro e quarto. Na página 194, número 3, alguns peixes se alimentam dos frutos das plantas, encontradas principalmente na beira de rios e lagos. Essas plantas vivem em áreas que ficam alagadas durante parte do ano, fazendo que alguns frutos fiquem sobre a água. Observem a imagem abaixo, tem essa imagem aí. Aí vocês vão ler esse negocinho que está de roxo e vão responder essas 3 perguntinhas. Essas 3 perguntinhas é relacionada a essa imagem. Vocês vão pegar essa folhinha que a tia entregou um tempinho atrás. Essa primeira folhinha aqui, as partes de uma planta, vocês vão pintar bem bonito e colar no caderno. Essa outra folhinha tem 2 atividades. A primeira é recorte as fichas abaixo e cole nos espaços indicados. Aqui tem como se fosse uma perguntinha e aqui embaixo são as respostas. Ó, flor, folha, raiz, fruta e caule. Vai ver qual é de cada um e vai colar. Pouquinha cola, tá bom? A segunda parte dessa mesma folhinha são assim, partes da planta. Vocês vão pintar, vão recortar bem bonito e vão colar no caderno montando uma árvore. Beijinho, meus amores. Por hoje é só. Até amanhã.